encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, eu quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer e quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. E quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Bom dia, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa oração da manhã. Preparando nosso coração para Pentecostes, isso aí. Quem quer fogo do alto, aí levanta a mão e diga eu quero fogo do alto, esse fogo do Espírito Santo que vai impulsionar o nosso coração e tendo essa certeza que será uma semana com muitos frutos, uma semana que Deus vai falar muito aos nossos corações. Você não é inscrito no nosso canal? Então se inscreva no nosso canal, se você ainda não acionou o sininho do lado aí, aperta para que você se inscreva, para receber todos os dias a notificação da oração da manhã, os grupos que nós temos aqui na comunidade, quarta-feira, às 20h30, quinta-feira, às 18h30, depois na quinta-feira também, aqui lembrando também, temos oração individual, terça temos também oração individual aqui na comunidade. Então tudo isso, você quando está com a gente aqui, sintonizado, isso chega ao teu coração, chega à sua casa. É uma grande alegria ter você hoje aqui, para que a gente possa estar clamando esse Espírito Santo. Amém? Vamos já preparar nosso coração e preparar nossa palavra já. Hoje nós vamos abrir a palavra em Atos capítulo 1, versículo 4. Deixa já em Atos capítulo 1, versículo 4, que a gente vai entrar nessa palavra de Deus hoje. Mas convido você a colocar a mão no seu coração e pedir o Espírito Santo para que venha fazendo a obra nessa manhã, teu coração, para que traga todo o discernimento, todo o entendimento, que você viva hoje, de fato, a vontade de Deus na sua vida. É para isso que estamos aqui hoje, clamando essa presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, traz essa paz ao nosso coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos abrir a palavra então em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 4 aqui. Página 1892, se você tiver a página aí da Ave Maria, 1892. Bem, essa passagem hoje nós vamos ver aqui, traz uma realidade, né, para o nosso coração, de a gente entender
o início ali de tudo que Deus foi fazendo, através da palavra, através desse Espírito Santo que foi jorrado ali. E a gente vai viver essa vivência agora do Espírito Santo toda voltada para essa semana de Pentecostes aí. Vamos lá juntos. 4, versículo 8. Tá bom? Vamos lá. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito. Espírito Santo. Daqui a poucos dias. Assim reuniu ele e os interrogava. Assim reunidos, eles os interrogavam. Senhor, é porventura agora que de instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele, não vos pertence a vós saber os tempos, nem o momento que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedir a palavra de Deus, sinal de graça, de bênção, de vitória na nossa vida. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui a narração da ascensão, né? Jesus, o Senhor já ia deixar ele ali, na verdade, está naquele momento que Jesus ressuscitou, e lembrando eles da promessa. Primeiro, né, que a promessa ia se cumprir, eles não se afastassem de Jerusalém. E o outro ponto falando que, lembra que vocês ouviram da minha boca? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito. E até depois, mais à frente, chega um perguntou para ele, olha, mas você vai instaurar agora Jerusalém? Eles estavam querendo isso, estavam querendo um outro movimento. Ainda tinha gente com tudo que aconteceu, achando que Jesus ia agir de forma política, de forma com força. Ele fala, não, espera. Aí fala, vai descer sobre vós o Espírito Santo e vai trazer 3 coisas. Vos dará força, sereis minha testemunha em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Então, esses 3 pontos também dessa promessa, porque o Espírito Santo, a gente vê como era o comportamento dos apóstolos antes, né? Você vai vendo que eram comportamentos que tinham o seu temperamento descontrolado, às vezes um certo desequilíbrio na sua fala. A gente vai lembrando de alguns pontos, né? De Pedro quando negou a Jesus, quando também teve aquele momento que ele arranca a orelha do soldado. Ou seja, falta a temperança, falta o Espírito Santo. E Jesus vai falando que vai deixando com eles, porque é dessa forma que eles vão levantando, e você vai ver aqui nos inícios, que eles começam a se chamar de cristãos, né? Então eles começam a ter uma identidade. E quando acontece esse mover do Espírito Santo, são coisas que vão fazendo o que com nós? Vão renovando, vai fortalecendo, vai nos iluminando, vai nos levantando do desânimo, vai dando coragem para o nosso coração. E às vezes a gente não tem essa rapidez de falar, de se posicionar, ou até muito frágil em certas situações por questões que aconteceram na nossa vida. E o ato dos apóstolos é importante a gente ver isso porque você vê uma mudança de atitude muito grande, que não é só pela força humana. Aí isso também é uma comprovação de como o Espírito Santo ele vai dando essa direção para eles. Então é um poder que Jesus fala que vai ficar com eles, mas o poder de quê? Que poder é esse? Poder de dominar as pessoas? Não, poder para perdoar os pecados, de permanecer firme, de confiar nas promessas de Deus, de anunciar o nome de Deus sem medo. É isso que era o movimento. Porque assim, a nossa fé, para viver verdadeiramente, ela é a fé sem fronteiras e uma fé que você não apalpa as coisas. Então é o tempo que você vai viver em lutas. E aí, essas lutas vai ser só pela força humana? Não, vai ser pelo poder do Espírito Santo, que vai trazendo para você aqui que Deus foi colocando para eles. Você receber esse Espírito Santo e viver, ser testemunha para as pessoas, é você dar testemunho, é você, o seu jeito de falar no dia a dia, o que você vai pensar, o que você vai postar, como você está vivendo a sua vida. Você vira uma vitrine.
Agora, você tem que pedir o Espírito Santo para que possa te direcionando nessas questões. No lidar com as pessoas que você convive, dentro da sua casa, dentro da igreja, dentro da sua família. O Espírito Santo vai fazendo isso. E a gente vê isso aqui em Atos. Quando fala aqui que até os confins da terra, ali Jesus está ampliando essa missão. E não vai ficar só em Jerusalém, Judéia, não, vai para todo mundo. E trazendo-nos para nós hoje é isso. Nós achamos assim, estamos aí nessa febre aí agora do homem foi à Lua, né? Saiu do planeta, e tá aquela coisa, mas aí eu sou uma pessoa aqui que um pontinho dentro daquele oceano ali. Mas é um pontinho que Deus conhece você. Deus sabe exatamente quem é você, Deus conhece você, Deus sabe o seu coração, Deus sabe o que você passa. Por quê? Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em todos os momentos da sua vida. Ele vai estar te acompanhando em todas as situações. E você precisa falar para o Senhor hoje. Qual é a promessa do Pai? Qual é essa promessa? Em que área essa promessa do Espírito Santo precisa renovar hoje no meu coração? Em que área que hoje eu vejo em que há um medo, há um cansaço, às vezes até um despreparo da nossa vida, da nossa parte, de não contribuir, não colocar a palavra de Deus em foco. Às vezes fazer a mesma confusão aqui que os apóstolos fizeram, os discípulos fizeram. De chegar e, eu preciso aqui tomar decisões aqui, mas são decisões, a gente está esperando que você faça decisões políticas aqui, ou seja, questões concretas. E o que Deus pede de nós vem do nosso coração. E aí vem o ponto, é deixar o Espírito Santo agir. Pentecostes, eles estavam esperando ali esse movimento que acontece, de eles saírem para poder a palavra acontecer, os milagres acontecerem. É esse movimento que Deus quer para nós hoje. Quando a promessa do Espírito Santo ela se cumpre em nós, é para a gente enxergar o poder do perdão, o poder da paciência, o poder da espera, o poder da escuta, que o Espírito Santo gera em nós. Essa certeza. Você vê que em Atos que você vai ver eles, com certeza, você vai ver mais para frente o discurso de Pedro, você vai ver a sombra de Pedro curava, você vai ver os discípulos indo até a sua própria vida mesmo, se colocando ali, porque confiava fielmente naquilo ali que estava sendo colocado. Hoje ainda não precisamos chegar a essa coisa de nos doar ao ponto do sangue, da nossa vida. Mas hoje há muitos sacrifícios que nós precisamos fazer. Às vezes vão ter renúncias. Tem situações que nós vamos ter que engolir o nosso orgulho. Vamos ter que engolir a nossa vaidade. Para quê? Para que Deus, Ele faça algo. Porque não é muito simples a gente chegar e falar, não, mas vou resolver isso aqui porque aconteceu isso, aquilo, 880. Mas e cadê Deus nisso? Cadê o Espírito Santo na sua vida, direcionando? Cadê o Espírito Santo colocando as situações? Cadê Ele moldando? Eu sempre gosto de falar que quando nós fazemos a adoração, nós nos ajoelhamos. E ajoelhamos por quê? Porque a gente reconhece quem é o nosso Deus. É uma forma de se colocar. E aquele gesto ali faz com que a gente se humilhe para Jesus. Para que Ele cresça e eu diminua. Então hoje, com essa palavra, que a gente está vendo aqui o início de todo esse cumprimento das promessas, é a expectativa. E é essa expectativa hoje que você precisa viver no seu coração. A expectativa de que Deus está ouvindo o seu clamor. Deus quer trazer um novo para você. Deus quer trazer a certeza do chamado, de você que tem aí a convicção de que está fazendo a sua parte também no seu trabalho, na sua realidade, em casa, na igreja. Deus quer agir em você. Deus quer trazer esse novo de Deus para você. Tenha certeza de que hoje Ele vai agir no seu coração. Peça agora, coloque a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo que venha retirando essa agitação, retirando esse medo, retirando esse controle excessivo que muitas das vezes temos das nossas decisões e não deixamos o Espírito Santo agir. Peça ao Espírito Santo que venha agora quebrando as barreiras, toda a contaminação, todo o mal que estava instalado,
para que a obra do Senhor realize-se, cumpra em nossas vidas. Vem, Espírito Santo, moldar. Vem, Espírito Santo, fazer a Tua obra acontecer em nossas vidas. Queremos esse novo de Deus, queremos esse Pentecoste, queremos nos preparar para esse Pentecoste. Vem, Espírito Santo, toca nas nossas enfermidades, toca nas nossas dores, toca nas nossas lágrimas. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Sopra, sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Teu nome. É que Teus braços e peçam, ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem deste lugar, fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Que o Espírito Santo hoje levante matrimônios, que o Espírito Santo hoje levante esse jovem que está com depressão, que o Espírito Santo levante hoje esse homem que está na ansiedade, essa pessoa que hoje o Senhor está recebendo aqui, está vivendo vício, Senhor, vício da bebida, vício das drogas. Uma pessoa que vem trazendo também, Senhor, dúvidas no coração por causa da sua fé. O Senhor vem falando hoje que o Espírito Santo está levantando e renovando as forças. Obrigado, Senhor, pela Tua voz, pela Tua paz, pelo Teu amor, que nos cura, que cuida de nós, que nos levanta, que nos impulsiona. Obrigado, Senhor. Canta, ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Que esse Espírito Santo hoje possa mudar os seus pensamentos, os seus lábios, aquilo que sai dos seus lábios, do seu coração. E tenha certeza de que em nome de Jesus você verá os frutos dessa experiência que você fez hoje aqui. Amém, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus. Uma semana abençoada para você, meu irmão. Cheio do Espírito Santo.